Tempo agora de conhecermos um dos submarinos mais avançados do mundo e que nasceu no Inesctec, no Porto. O robô autónomo submarino pode ser usado para explorar minas subterrâneas inundadas. É meu convidado Alfredo Martins, investigador do Inesctec e professor no ISEP. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Particularidades deste submarino, eu sei que já foi testado numa antiga mina de urânio em Viseu, é assim? Exatamente, nós fizemos testes na mina da Orgeriça, em Viseu, e até recentemente o submarino já foi testado na Hungria, no sistema de cavernas de água quente em Budapeste, e também na exploração de minas de sal na Ucrânia. O submarino permite conhecer o interior de uma mina inundada, de uma mina subterrânea inundada. Podemos ver aqui umas imagens do submarino a ser largado no poço principal da mina da Orgeriça, e como podem ver é um submarino que contém um conjunto de sensores que permite obter um mapa tridimensional do estado da mina até uma profundidade elevada e em condições em que não é necessário retirar a água, e isso é relevante porque chega a locais onde é impossível chegar com mergulhadores ou o custo é muito elevado. Uma curiosidade, a que profundidade é que o submarino vai? O submarino está desenhado para ir até cerca de 1000 metros. Depende de alguns componentes, alguns sensores estão limitados, com troca de sensores consegue ir até aos 1500 metros. O que cobre grande parte das minas inundadas existentes. Na Europa há cerca de 30 mil minas inundadas, nem todas são minas subterrâneas, com galerias e poços, mas existe uma grande parte de minas que têm estas características, têm poços e galerias, e essas minas, muitas delas nós não sabemos o estado em que elas se encontram. E este robô submarino permite-nos saber o que é que se passa nessa situação. Aqui o que é que se passa significa saber um mapa, obter um mapa, saber as condições, por exemplo, se desabou alguma parte da mina, em que condições é que se encontram troços ou galerias que possam ter interesse de explorar no futuro, e também obter informação geológica, ou seja, que minérios é que possam existir nessa área. E estas imagens que vemos, dá-me a entender que, como disse, ele tem sensores, penso que são sensores acústicos, tem câmaras e tem esta particularidade de ter uma arquitetura modular. Exatamente, ou seja, o robô submarino não é um casco integral, ou seja, o que significa é que cada uma das peças que nós vemos nesta pequena esfera tem um conjunto de sensores, tem um computador de bordo que está numa caixa estanque, digamos assim, num vaso pressurizado, e estes sensores podem ser retirados e alterados consoante as necessidades. Por exemplo, se eu preciso de colocar mais uma câmara, posso tirar o espaço que é ocupado por outro sensor, como um sensor de radiação, e colocar uma câmara adicional. Portanto, esta modularidade permite não só facilitar a reparação e a manutenção do robô, do ponto de vista de transporte, logística, etc., mas também facilita a possibilidade de nós reconfigurarmos o robô consoante as necessidades específicas de um dado local, de um dado ambiente que nós queremos explorar. Com todas estas potencialidades, podemos dizer que as missões de exploração ficam mais fiáveis e mais baratas, eventualmente? Sem dúvida, porque num cenário deste género, em que se pretende, por exemplo, saber o exemplo de Solotvino na Ucrânia, onde fizemos missões há cerca de 15 dias, é um exemplo desses. Trata-se de uma mina de sal na Ucrânia que tem neste momento infiltrações de água doce, e portanto o que acontece é a água doce vai dissolvendo o sal e desta forma vai escavando, ampliando as cavernas internas da mina. E neste momento o que acontece é que à superfície já começa a haver desabamentos, ou seja, parte da vila sobre a qual a mina foi explorada já sofre os efeitos de crateras que se vão abrindo, e portanto é necessário saber o estado subterrâneo desta situação. Portanto, para saber esta informação, em termos de custos, normalmente a exploração de uma mina que já foi abandonada ou que está fechada por algum motivo implica retirar a água, e isto ou é impossível, como é o caso de Solotvino, ou
como o caso da Urgeiriça, embora o caso da Urgeiriça é usado principalmente por uma questão de ser uma mina interessante em termos de desenvolvimento de exploração, fica em Portugal, tem boas características de acesso, temos uma colaboração importante com a EDM, a empresa de desenvolvimento mineiro portuguesa que é responsável pela mina, e portanto é um bom cenário, mas há muitos casos, alguns destes casos em que nós já tivemos a explorar, muitos casos onde retirar a água implica custos muito elevados em termos de exploração. O robô consegue ter uma primeira ideia, uma primeira informação sobre o ambiente, que depois nos permite avaliar se então sim valerá a pena ou é necessário fazer a extração da água para fazer alterações em termos de estrutura ou até mesmo para operações de mineração ou para exploração, as possibilidades de mineração. Focando aqui um bocadinho essa questão, já percebemos porque é que é tão importante esta exploração, por questões de segurança, sem dúvida alguma, também por questões económicas, imagino. Sim, muitas das minas que foram abandonadas em períodos onde, sei lá, por exemplo, nós fizemos uma exploração numa mina em Acton, no Reino Unido. Foi uma mina que foi abandonada há 160 anos atrás e, portanto, quando foi abandonada a exploração já deixou de ser rentável com a tecnologia da época. Hoje, o conteúdo de minério que a mina possui permitiria eventualmente ser explorável com as tecnologias atuais de extração mineira. Mas, no entanto, muitas das vezes, neste tipo de ambientes onde a mina já foi abandonada durante um período muito largo durante o tempo, ou não se conhece o estado da mina, portanto nem se sabe quais são os custos que estão implicados, que implicam a sua exploração, ou não se conhece verdadeiramente qual é o conteúdo de minério que ainda existe, em que percentagens e o que é que se pode explorar. E, portanto, há um interesse económico, não é só um interesse de segurança, um interesse de exploração. Há aqui um interesse de segurança, em muitos casos, há outros em que interessa utilizar o robô para ter esta informação geológica. Aliás, o robô tem como objetivo não ser um produto, mas ser um sistema que permite fazer estes serviços de exploração e de obtenção de dados geomorfológicos deste tipo de ambientes. Como é que surgiu esta ideia? Ele é criado no âmbito de um projeto europeu. Percebe um bocadinho melhor a participação do INESC-TEC e como é que tiveram esta ideia? Pegaram em ideias pré-existentes e melhoraram-nas? Isto é basicamente o casamento entre a nossa tecnologia em termos de robótica submarina. Nós temos um conjunto, no INESC-TEC desenvolvemos um vasto conjunto de tecnologias que são aplicadas debaixo d'água, em particular em robótica. Desenvolvemos robôs submarinos, robôs que são capazes de operar debaixo d'água em forma autónoma ou em forma semi-autónoma, independentemente do caso, para diferentes aplicações, no mar, no fundo do mar, etc. E este projeto surge um bocado no casamento de encontros com geólogos e com engenheiros de minas e até mesmo donos de minas ou de entidades que tinham o problema e que nos puseram o problema de dizer assim, há aqui um conjunto muito vasto de cenários muito particulares, que é um cenário extremamente difícil em termos tecnológicos para o robô, porque é um cenário onde o espaço é muito reduzido, existem muitos obstáculos, é muito variável, depende de mina para mina, depende o tipo de água, a temperatura, se existe visibilidade ou não, se existe obstáculos no topo, até a própria morfologia da mina é bastante variável. E este encontro entre tecnólogos e geólogos originou este projeto europeu, originou o projeto NextMin, que seguiu o projeto atual do NextUp, que origina o robô que vemos nas imagens, e este projeto tende a utilizar a robótica, e este robô em particular, este conjunto de tecnologias robóticas, para fornecer serviços de geologia. Portanto, é mais uma ferramenta. Aqui o INESC-TEC entra na perspectiva do tecnólogo ou da entidade tecnóloga que desenvolve o robô. Portanto, desenvolve o projeto do robô, o desenho do robô e a sua concepção e até a sua implementação, neste caso. E qual é a próxima missão? Podemos saber?
Sim, nós temos planeado 2 missões. Vamos voltar à Ucrânia possivelmente em outubro para explorar algumas partes de galerias que infelizmente não tivemos tempo de as fazer agora em junho. Nós fomos até aos 300 metros na última galeria. Depois havia algumas passagens que não estavam abertas e vamos explorar algumas galerias que são importantes saber o seu estado. Isso será provavelmente em outubro, segundo está planeado, e vamos explorar uma mina em Espanha. Eu não sei exatamente quando, mas será no final do ano. Alfredo Martins, diga. Ia só dizer que este projeto já resultou numa spin-off, ou seja, numa empresa que o consórcio já começa a fornecer serviços de exploração, ou seja, resultados palpáveis com clientes, como é óbvio. Alfredo Martins, foi um gosto estar à conversa consigo. Vou ficar à espera dos resultados das próximas missões. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado eu.